Vamos lá, eu quero te explicar aqui, da forma mais breve possível, quais são os pilares necessários para passar nas provas mais difíceis do Brasil e como você pode montar um plano para conseguir dominar esses pilares. Esse plano é o plano de aprovação previsível, que é um plano para você passar mais rápido, com previsibilidade de uma forma autodidata e sem cansaço, sem no caminho, né, você perder a motivação e usando métodos validados de produtividade que eu vou mostrar aqui ainda nesse vídeo. E baseado, tudo aqui, né, baseado nos princípios que todos os aprovados seguem para passar nessas provas de um jeito ou de outro, né? Às vezes tem gente que aplica isso até sem querer. E assim, usar isso é plenamente possível, tá? Eu usei isso já para passar em algumas dessas provas mais difíceis do Brasil e já ensinei muitos alunos a usarem isso também, alunos que também passaram em algumas dessas provas mais difíceis, né? Seria o ITA, IME, Medicina, concurso público e afins. Então, será que é bom mesmo? Então, vamos ver aqui, ó. Esse aluno aqui me mandou uma mensagem: Luiz, eu vi suas aulas da semana um a respeito do cérebro reconhecer os padrões, bati o olho na prova do IME e já sabia fazer, era só fazer conta. Então, o cara, ele viu só o começo dessa estratégia, né, para você ver como é bom, e ele já conseguiu fazer as questões de uma das provas mais difíceis do Brasil, né? Essa daqui, ó, uma aluna minha que passou em medicina, né, eu pedi para ela dizer o que que ela mais gostou e tudo mais, e ela falou, né, o que que ajudou mais ela. Ela tinha dificuldade com estratégia de prova, errava muita questão por desatenção. Ela falou que facilitou muito em relação à revisão, aqui o plano de aprovação previsível, e até as anotações dela ficaram mais claras e muito mais produtivas. E essa aluna aqui passou em medicina, né? Aqui uma outra aluna, ó, em menos de 3 meses, né, ela acertava 110, 100, 110 questões. Em menos de 3 meses, ela já pulou para 146 acertos nos simulados do Enem dela e saiu de 800 para 960 na redação. Então, até na redação, o PAP ajuda, né? E aí, no final, ela até falou aqui, né? Obrigado por tudo, não vou esquecer nunca. E aqui, ó, mais um aluno, né? Ó, no último Enem, ele tinha feito, né? Antes de vir estudar aqui com o PAP, ele tinha feito 43 questões e depois, né, no último Enem, com o gabarito oficial, ele fez 125, ele triplicou a questão. E ele ainda conseguiu 980 na redação, de acordo com o corretor dele. Então, cara, só para você entender o quanto isso é poderoso, quanto essa estratégia que eu vou te mostrar aqui é poderosa. Tá, Luiz, mas para quem serve o plano de aprovação previsível? Serve para quem acha, né, que está no momento que sente que precisa ter um bom direcionamento para conseguir saber, né, ter a segurança que está no caminho certo para começar a estudar. Serve também para quem já está estudando há muito tempo, mas não sabe o que está faltando para passar, né? Quem já sente que está perto, mas não sabe o que está faltando. Ou se você é uma pessoa que quer conseguir passar nas provas mais difíceis do Brasil, independente do seu momento, se você está no começo, se você já está na metade, se você já está no final da sua trajetória, eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou mostrar aqui vai ser interessante para você. E também quem quer estar entre os melhores estudantes do Brasil, independentemente de prova, independentemente do seu objetivo, isso aqui vai te ajudar. E antes de continuar, eu tenho que dizer para quem que isso aqui não vai servir, para você saber se vai servir mesmo para você ou não. Não vai servir para quem quer estudar pouco e ter esses bons resultados, né? Porque na minha filosofia, você precisa estudar muito, mas você precisa usar uma coisa que eu chamo de esforço direcionado, que é direcionar o seu esforço para as coisas certas, né? E aí você, estudando muito e estudando, colocando o seu esforço no que realmente vai te trazer resultado, vai ser o que vai te fazer passar aí na prova que você quiser. Então, se você acha que você vai conseguir estudar pouco aqui ou estudar, né, e ter muito resultado, se você vai ter o RECzinho, esquece que não é para você. Não serve para quem já considera estar entre os melhores do Brasil. Se você já está muito bem, se você já é um cara, sei lá, né, se você já passou no ITA, alguma coisa assim, e você sente que já está mandando bem, você não precisa assistir esse vídeo aqui porque não vai servir tanto assim para você. Mas pode ser que tenha uma coisa ou outra também que seja interessante. Não serve para pessoas que não vão conseguir se dedicar o ano inteiro
e desistir no meio do caminho. Eu falo que os estudos eles são uma jornada de consistência e melhora. Então, se você não vai ter essa consistência, eu sinto muito, mas você pode pegar até um método do Steve Jobs para fundar lá a empresa dele. Cara, você não vai conseguir ir longe, porque toda jornada de sucesso tem muito esforço, muita consistência e sempre, sempre com melhoras e correção de erros. E o PAP também não vai servir para quem quer buscar uma coisa fácil e não precisa se aprofundar muito. Quer dizer, até vai servir, mas é desnecessário, né? Porque se você quer uma coisa, vamos dizer que você quer um curso que não é tão concorrido assim, uma coisa um pouco mais fácil, talvez seja uma perda de tempo, né? Mas se você mesmo querendo essas coisas mais simples, você quer estar entre os melhores do Brasil, então pode acompanhar, continuar acompanhando o vídeo, que vai ser muito útil para você. Então eu vou só esclarecer para quem que serve isso aqui de acordo com o tipo de estudante e as provas, né? Então, quem está voltando, quem ainda está no colégio, quem já está no mercado de trabalho, quem estuda sozinho, quem faz cursinho, para todo mundo, essa estratégia que eu vou mostrar aqui funciona. E as provas, né? O ITA, Banco do Brasil, Polícia, né? Aquele concurso do Barro Branco, né? Eu descobri recentemente que tem um aluno que está estudando para essa prova e que passou. Então, e que tá, passou não, desculpa, que está quase passando. Então, vai servir também para isso. EA, SpaceX, ESA, residência, estudo para o dia a dia, vestibular, concurso, Enem, tudo que você imaginar de prova e até coisas que não tem a ver com provas, o PAP vai servir. Bom, se você não me conhece, meu nome é Luiz Carlos, eu já fui aluno de Olimpíada de Matemática alguns anos atrás, estudei para uns 4 anos para a Olimpíada de Matemática. E aí, depois da Olimpíada, né, depois de ter saído da Olimpíada, eu vou contar melhor com mais detalhes depois, eu fui aprovado no ITA, no IME, na Unicamp, Medicina e algumas outras das provas mais difíceis do Brasil. E hoje, né, eu já trabalhei como professor, dei aulas em cursinhos de turma ITA, dei aulas em cursinhos de medicina e eu criei aqui o Sabedoria Balanceada e o PAP para ajudar estudantes que querem passar nessas provas assim como eu passei. Tá, Luiz, e o que é o PAP? Então vamos entender desde o começo como que funciona o PAP, né? Como eu disse, eu estudava para a Olimpíada de Matemática. E a base do PAP é a forma que os melhores estudantes do Brasil estudam, tá? Então, assim, eu estudei para a OBM ali uns 4 anos e eu nunca consegui ser premiado nenhuma vez, né? Eu estudava todo dia lá, enfim, me esforçava muito, mas mesmo assim eu não consegui ser premiado. Por outro lado, eu estudei com esses dois caras aí que estão com a setinha na cabeça, né? O Bruno, que é o Baby, e o Davi, que o apelido dele era Garibaldo. E esses caras foram para a Olimpíada Internacional de Matemática, a internacional de verdade, né? A IMO, que tem realmente os melhores do mundo, que tem um processo seletivo muito difícil. E esses caras foram premiados várias vezes, tanto na brasileira, né, na OBM, quanto na IMO lá, que é a mundial. E cara, depois que eu saí, né, desse mundo das Olimpíadas, tipo assim, veio uma pequena frustração em mim. Porque, cara, eu estudava muito, né? Estudava talvez quase tanto ou tanto quanto esses caras aí, mas eles conseguiram ter muito sucesso e eu não consegui ter nem o mínimo de sucesso, né? Cara, putz, por que que eles conseguiam e eu não? Né? Foi essa pergunta que passou na minha cabeça, né? O que que esses caras têm que fez eles conseguirem que eu não tenho? Então eu fiquei com essa indagação, né, depois que eu saí da Olimpíada, e eu decidi começar a estudar pro ITA, né? E aí, lá, né, eu pensei, cara, o que que esses caras têm que eu não tenho? E eu tive duas escolhas. Ou eu aprendia a estudar igual eles estudavam, para conseguir ter resultados, né, iguais os que eles tinham, ou eu ficava onde eu estava, sendo um estudante normal, tendo resultados normais, né, nada acima da média, né? Então, a escolha era óbvia. Eu decidi, né, ir atrás de saber. E foi aí que eu descobri, né, corri atrás e tudo, descobri que o que eles tinham que eu não tinha eram duas coisas. Primeiro, eles tinham muito talento, né? Isso é indiscutível. Cara, é como se eles fossem o Cristiano Ronaldo e o Messi,
e eu fosse um jogador aí do Campeonato Brasileiro qualquer, né? Mas só ter talento não adianta. Todo mundo tem um talento, né? Tem um certo nível de talento. E, cara, só o talento não adianta. Um talento que não é usado, né? Imagina que o Messi, ele passasse a vida inteira jogando num campo de pelada, né? Cara, não ia adiantar de nada, né? Então, tinha um outro detalhe. Esses caras, eles sabiam usar o máximo do talento deles. E qualquer coisa que eles estudavam, eles conseguiam estar entre os melhores. Então, às vezes, né, os caras tinham um talento muito grande para matemática, beleza. Tanto que eles foram para Mundial, mas eu já estudei ali com o Bruno para Olimpíada Nacional de Ciências, né? Que na época era IJSO Brasil. E a gente estudou junto as mesmas matérias, né? E aí, cara, é uma prova que cai biologia, que cai química, que cai física, né? E o Bruno, ele conseguiu ser premiado nessa prova e eu não. Então, mais uma vez, né? Ele conseguiu usar o talento dele para física e química e biologia, né? Que nem matemática cai nas Olimpíadas de Ciência, né? E eu não consegui usar isso, né? E teoricamente a gente estava parelho ali no talento para essas matérias, né? Então, o problema não era o conhecimento, o talento, né? O problema também não era o esforço, né? Eles não precisavam se debruçar para chegar nesse nível. Era com esforço normal, mas é o que eu falei, que é o esforço direcionado. E, tipo assim, vamos fazer uma conta aqui, né? A prova da IMO, que é o que esses caras foram fazer, ela é pelo menos 10 vezes mais difícil que a prova do ITA, por exemplo. Mas eles não se esforçavam 10 vezes mais do que alguém que passa no ITA. Deu para entender? Então, o problema não era esforço, não era a quantidade de talento, o problema era que eu não conseguia usar o máximo do meu talento. Então, foi isso que eu entendi. Eu entendi que eu precisava usar o meu máximo de talento. E eu sabia que se eu usasse isso, eu não ia conseguir ir para IMO, claro, porque aí já é um nível muito acima, né? O cara realmente precisa ser um cara de muito alto nível. Mas pelo menos no ITA, eu sei que eu conseguiria passar. Entendeu? E aí eu faço essa pergunta pra você, né? Você que tá aí, se você usar o máximo do seu talento hoje, será que não dá pra passar na prova que você tá pensando aí? E a resposta provavelmente é sim, porque a gente nunca vai querer algo que a gente não acha que vai conseguir alcançar, né? A gente sempre corre atrás de coisas que a gente sente que é possível pra gente, né? E para você alcançar isso, é só você usar o máximo do seu talento, que eu tenho certeza que você consegue e você também sabe que você consegue, né? E o que aconteceu quando eu usei o máximo do meu talento? Cara, eu passei no ITA, na AFA, na tudo que é prova das mais difíceis aí. Eu entrei para o mercado financeiro, fui trabalhar numa empresa ganhando bem. Eu criei empresas, participei de eventos, né? Essa última foto aí da direita sou eu, né, com a dona de uma das empresas que eu ajudei a fundar. E, cara, eram coisas que na época que eu estudava ali para a Olimpíada, não conquistava nada, me esforçava, parecia que eu tava, né, correndo e não saía do lugar, né? O pessoal fala que patinando, né? Parecia que eu tava patinando. Tava com patins no pé e quando eu corria eu não saía do lugar. Eu não imaginava, quando eu tava nessa situação, não imaginava o tanto de coisa que eu ia conseguir, né? E é isso que eu quero pra você, né? Que você aprenda a usar o máximo do seu talento para que você chegue em lugares que você nem imagina. Depois de um tempo, depois que eu entendi como usar o máximo do meu talento, eu consegui tornar isso ensinável. Principalmente por causa, né, da minha experiência como professor, eu dei aulas para os alunos aprovados nessas provas mais difíceis do Brasil, e eu comecei a entender, né, percebi uns padrões de por que que alguns passavam e outros não. E não tinha, né? Como eu disse, não tinha a ver com esforço, nem com inteligência. Em 99% dos casos não era isso. Claro que tem sempre aquele caso do cara que é muito acima da média e de qualquer jeito que ele estudar, ele vai passar no que ele quiser. Enfim, o cara é muito top, né? Mas em 99% dos casos não tinha a ver com isso. Tinha a ver com essa questão do esforço direcionado e com esse padrão que os estudantes que passavam seguiam. E depois que eu percebi esse padrão, eu consegui tornar isso ensinável e resumir tudo isso em 4 pilares. Quando uma pessoa domina esses pilares,
pode ser a pessoa mais boba do mundo, cara. Mas essa pessoa, dominando esses pilares, consegue aproveitar o máximo do seu talento. E aí, aproveitando o máximo do seu talento, você consegue passar na prova que você quiser. E quem não domina esses talentos, esses pilares? O que que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela costuma ficar vários anos tentando até conseguir dominar esses pilares, né? De um jeito ou de outro, tem que dominar esses pilares. Todo ano eu vejo e converso com alunos aprovados nessas provas e cada vez mais fica mais claro que, invariavelmente, todos eles dominam os 4 pilares que eu vou falar aqui. Então, não adianta você querer passar sem dominar esses 4 pilares, tá? Tipo assim, a não ser que você seja uma pessoa muito acima da média no quesito talento, mas talvez se você fosse uma pessoa muito acima da média nesse talento, você não estaria nem assistindo esse vídeo, né? Então, se você é um ser humano mortal, né, assim como eu e assim como a maioria das pessoas, você vai precisar entender essa estratégia aqui, que são os 4 pilares para dominar o máximo, né, para você usar o máximo do seu talento nos estudos, que é memória, intimidade com a prova, aprendizado rápido e habilidade extrema em resolver questões. E cada um desses pilares tem os erros que você provavelmente está cometendo e tem o jeito certo de dominá-los, e eu vou mostrar tudo aqui para você. E também, no final, você vai entender por que que tem esse triângulo aí, né? A memória tá, né, tá tudo assim, de um jeito diferente. E por que que eu não coloquei em formato de lista. No final, você vai entender bem por que que tá nesse formato, tá nesse estilo aí de imagem. Então vamos lá, começando pela memória. Qual o erro mais comum que as pessoas cometem quando se trata de memória? O erro mais comum é a pessoa estudar para memorizar tudo, para lembrar de tudo, né? Eu acho que lembrar é até melhor do que falar memorizar, que senão fica repetitivo. Mas qual o resultado disso, né? Imagina que você é uma pessoa que está sempre lembrando de tudo. Você vai ter uma sobrecarga, você teria uma sobrecarga mental muito grande, né? E seu cérebro, ele é o órgão que gasta mais energia. Então ele tem que criar mecanismos para reduzir, para economizar essa energia, entendeu? Porque senão, se você fosse lembrar de tudo o tempo todo que está acontecendo desde a sua infância, que não sei o quê, cara, você ia pirar. Você ia ter essa sobrecarga mental, sua cabeça ia explodir. Então, qual é a melhor forma de você desenvolver essa memória, de você dominar esse pilar da memória? A primeira coisa é você não estudar para lembrar, é estudar para reconhecer, porque assim você vai estar usando esse mecanismo do seu cérebro de economizar energia para criar o que eu chamo de gatilhos de memória. Gatilhos de memória nada mais são do que botões que você vai apertar aqui na sua cabeça, né? Que na hora que você aperta esse botão, ele destrava uma memória e você consegue lembrar de tudo que está relacionado àquilo, né? E aí você, de acordo com os limites ali dos seus botões, você vai criando novos botões para destravar novas memórias e assim você ir lembrando de todo o conteúdo de acordo com o estímulo que vem para você. Olha como isso é interessante, né? E aí, só para você entender, né, um exemplo de gatilho de memória, fora dos estudos, né, é aquele, né, desenrola, bate, e aí eu duvido você não ter lembrado da música, porque eu acabei de ativar um gatilho de memória na sua cabeça de uma coisa, né, que o seu cérebro armazenou dessa forma. E aí você pode dominar esses desenrola-bate para você mesmo criar os seus botões na sua cabeça e você ativar eles quando você quiser. E é isso que eu ensino dentro do plano de aprovação previsível. Tem até o depoimento lá do Arthur, que ele falou, né, a questão do cérebro reconhecer padrões. Eu falo isso. O cérebro, ele é uma máquina de reconhecer padrões. E aí você começa, a partir disso, entender os padrões das questões, os padrões dos conteúdos, os padrões da prova, que aí já vai ser o próximo pilar, né? Então é tudo. A memória ela meio que rege toda a estratégia disso daí. Porque mais de 50% dos estudos são memória, né? Porque se você não memorizar bem, se você esquecer de tudo, não adianta nada você estudar todo o conteúdo do mundo, né? Porque se você não vai lembrar, você vai usar isso para quê? E aí, né, só para
deixar mais claro os gatilhos de memória, tem até aquele meme, né? Memória desbloqueada, né? Quando, por exemplo, você vai estar lá no Instagram ou na rede social e você vê uma pessoa colocando ali uma música de um desenho que você assistia quando era criança, esse tipo de coisa, aí o pessoal comenta, né? Ah, memória desbloqueada. Por quê? Porque a pessoa ativou um gatilho de memória ali, um padrão que o seu cérebro percebeu, e na hora que ativa ali, acontece um estímulo que desbloqueia uma memória inteira na sua cabeça. E aí você lembra da sua infância, lembra de alguma coisa ali que está relacionada. Bom, e depois de entender, né, a memória, a gente passaria para o próximo pilar, mas antes disso a gente tem que entender um pouco sobre a base, né? Porque antes de você entender o conteúdo da prova, né, você tem que entender o conteúdo da prova. Então, você tem que entender o básico, bem básico, né? Qual o erro muito comum que as pessoas cometem na hora de montar uma base nos estudos, né? As pessoas estudam um conteúdo um de cada vez até aprofundar, né? Não que você tenha que estudar vários conteúdos de uma vez, mas o erro disso daí é você, por exemplo, a pessoa vai estudar física, né? E física começa por cinemática. A pessoa estuda cinemática da questão mais fácil do mundo até a questão mais difícil do mundo. E aí ela enche o cérebro dela com aquele conteúdo. No final, a pessoa se pergunta: ah, por que será que eu não tô lembrando de nada, né? Claro, meu filho, você viu tudo de uma vez, né? E aí depois da cinemática, vai ver mecânica. Aí vê da questão mais fácil do mundo até a mais difícil do mundo de mecânica. Aí vai para os próximos assuntos, e aí o que que acontece? A pessoa nunca sabe quanto que tá perto de terminar. Ela sempre vai pensar, caramba, o próximo assunto eu vou ter que estudar até o final, tudo de novo. E aí isso traz uma desmotivação. Você não se enxerga tendo sucesso no futuro, né? O que que motiva a gente a estudar? É a gente conseguir se enxergar tendo sucesso no futuro. A gente fica nesse caso aqui, né? Ativa um efeito que eu chamo de um efeito nevoeiro, né? A sua rota, ela fica um mistério, porque você não sabe o quanto falta para terminar, o que que te espera lá na frente, né? Pode ser uma coisa mais fácil, uma coisa mais difícil. Não sei, você não tá se ajudando nesse quesito. E qual que é o melhor jeito de montar essa base, né? É adquirir o que eu chamo de RMC, são os requisitos mínimos de conteúdo. Você consegue esses requisitos mínimos, né? Eu ensino isso lá no PAP, como que você pega esses requisitos mínimos, pegando os melhores livros, né, os melhores materiais de base, né, e você estudar eles de uma forma inteligente, para você ver o mais rápido possível todo o conteúdo, né? E aí você vai entender só o básico, bem básico mesmo. Só entender os conceitos, entender mesmo o conteúdo, né? É para ser o mais rápido possível, mas também não é para atropelar, né? Mas você vai só entender os conceitos, você vai buscar mesmo entender melhor o conteúdo e sem avançar muito, né? Você vai passar por aquilo ali de uma forma rápida, como se você fosse dissipando aquele nevoeiro. E agora, quando você for começar de novo, quando você for aprofundar, né, depois de ver os RMC, você já tem uma clareza de para onde você está indo. Você sabe o que que te espera lá na frente, entendeu? E você consegue agora se enxergar dominando aquele conteúdo, principalmente depois que você dominar os próximos três pilares. E aí, essa rota, né, sem o nevoeiro, eu chamo de a rota do sucesso, que é justamente a rota que vai te levar até o sucesso e você enxerga ela inteira, né? A meta aqui, como eu disse, é remover esse efeito nevoeiro e trazer a rota do sucesso para os seus estudos. E aí, a partir disso, a gente vai para a intimidade com a prova, né? Qual que é o lance, né? Normalmente as pessoas falam que você tem que estudar todo o conteúdo para só depois ver a prova. Mas na verdade é o contrário. Você tem que primeiro ver a prova para ver como cada coisa cai, para depois estudar o conteúdo. Entendeu? Para você usar o esforço direcionado justamente para você entender o que que cai e tal e tudo mais, o que que você tem que estudar. Então, qual o erro mais comum aqui, né? É a pessoa se esforçar sem saber nada da prova e ficar terceirizando essa responsabilidade, né? É o que que acontece, né? A pessoa se esforça, às vezes ela perde muito tempo num assunto que mal cai, ou às vezes nem cai, mas tá no edital, por exemplo, e a pessoa fica terceirizando. Ah, Luiz, mas
eu tenho banco de questões, eu tenho eu posso pesquisar no Google a recorrência que um cursinho vai fazer para mim. E aí você terceiriza essa responsabilidade que é para ser sua, de você entender a prova. E muitos desses cursinhos, né, plataformas, eles vão colocar ali as coisas, os assuntos na visão deles, mas você tem que ter a sua visão, o seu jeito de aprender, a forma que você enxerga a prova, porque assim você vai avançar mais rapidamente e errando menos. Você não vai precisar, eu gosto de falar, né, que o sábio, ele antecipa os erros, ele não precisa errar para acertar. E aí, do jeito que você tá agora, você tá suscetível a ficar errando até acertar. E isso é um jeito um pouco mais burro de estudar, né? Tá, e qual o resultado de eu não ter essa intimidade com a prova, né? De eu cometer esses erros? É você ter o que eu chamo de síndrome do pedestal. A síndrome do pedestal, ela é como se a prova tivesse ali como se fosse um objeto inalcançável, que você fica aqui, nossa, eu nunca vou conseguir alcançar aquilo. E aí, se você tiver essa visão sobre a prova, realmente você nunca vai alcançar ela. E qual o jeito certo da gente conseguir trazer essa intimidade com a prova? Quem tem os RMC já consegue pegar a prova e analisá-la. Então, quando você pega isso, você consegue criar uma intimidade com a prova. E aí a prova para de ser um objeto inalcançável e passa a ser uma presa. Porque agora você já tem clareza do caminho que você tem que seguir para conquistar aquela prova. Na hora que você for estudar, você já vai exatamente no que eu chamo de estudo assertivo. Você vai exatamente naquilo da forma como cai, né? Vamos dizer que cai um assunto na prova e cai de uma determinada forma. Toda vez que você for estudar aquele assunto, agora, né, a partir de agora, quando você pegar o livro, você vai entender quais são as questões que vão te ajudar mais a aprender a resolver aquele estilo de questão que cai na prova. É por isso que a intimidade com a prova é importante, né? E aí você já tem ali o seu objetivo, a sua meta, a sua presa para você buscar ali, né? A prova agora ela se torna uma coisa que está no seu nível e alcançável. Então, assim, a intimidade com a prova que você vai pegar depois de analisar com os RMC vai ser a ponto de você saber dizer um enunciado da prova se eu te pedir, entendeu? Então, olha como isso é forte, né? Se eu te perguntar assim, como é que cai uma questão de citologia no Enem? Tu vai saber dizer. Como é que cai uma questão de polinômios na SpaceX? Aí você vai saber dizer. Como é que cai uma questão de física moderna no ITA? Você vai saber dizer. Por quê? Porque agora você já tem essa intimidade. Por mais que você nem saiba fazer, já já vou mostrar isso, tá? Então, você sabe o que cai, como cai e com que frequência cai. E aqui a gente usa alguns princípios, né? A gente usa, por exemplo, os arquétipos. Os arquétipos, eles são uma forma de você fazer um compilado ali dos assuntos, né? Um condensado para você pegar uma lista que às vezes é de 150 assuntos por prova, você transformar isso numa lista de arquétipos, que na verdade são 15 arquétipos. Então, isso reduz muito, né? E aí, esses arquétipos a gente vai colocar numa matriz, que é essa daqui. Essa matriz, nessa matriz, os seus arquétipos, eles vão virar uma lista, né? E é uma lista tangível, uma coisa mais rápida de você fazer. Você vai dividir os arquétipos pelo que é mais difícil, pelo que você considera mais difícil e pelo que é mais importante, no quesito de valer mais pontos, né? Que no caso do Enem, no quesito de eh, cair mais com mais frequência, então você tem que acertar, né? No quesito de cair, enfim, né? Esse tipo de coisa. Então, o que é que acontece? Você preenchendo a matriz de arquétipos, né? Montando ali o seu, em vez de ter uma lista de 150 assuntos, você coloca 15 a 20 arquétipos. E aí você coloca na sua matriz de arquétipos. E aí você leva isso, né, e vai cumprindo as etapas dessa sua matriz. Quando você vê, você já terminou todo o conteúdo e você já tem certeza que está pronto para passar. Olha como isso é bom. Olha como isso soa bem nos ouvidos. Sabe, imagina aquele gostinho de você saber, cara, eu tô pronto. Sabe, aquele cheiro do sucesso, né?
E aí, para ajudar nisso também, eu ensino a fazer o que eu chamo de cronograma de metas, que é um sistema de produtividade, né? Eu falo, toda pessoa bem-sucedida, né? Que eu falo assim, pessoas bem-sucedidas são as pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, que são as pessoas que eu quero que vocês se tornem, né? É, essas pessoas, todas elas têm um sistema de produtividade, né? E eu ensino a criar um sistema de produtividade no estilo do que eles fazem, que é esse cronograma de metas. E aí, para você que tá falando, ah, Luiz, mas mesmo assim eu não consigo analisar a prova, eu sei muito pouco. Dá uma olhada nessa questão aqui. Essa questão aqui é do ITA, do ano que eu passei. Então, ó, você vendo essa questão, se você quiser pausar para ler, mas você vendo essa questão, cara, é óbvio que todo mundo vai saber dizer que isso aqui é uma questão de cinemática. Porque tá claro, entendeu? O assunto aqui. Mas nem todo mundo sabe fazer essa questão. Então, olha só, mesmo de uma questão que você não sabe fazer, você, a partir de agora, você já sabe uma das maneiras de como cinemática cai no ITA. Que no caso aqui é meio que misturando os assuntos e tal, e não sei o quê. Mas você já sabe como a cinemática cai no ITA. Mesmo você que não tá nem estudando pro ITA. Mesmo você que não sabe nem para onde vai nessa questão aqui. Você meio que já sabe como é que cai. Você já tá criando essa intimidade com a prova. Você já tá sentindo um gostinho, mais ou menos, do que é o começo do PAP. E como se isso, né, já não fosse o bastante, já de facilitar, né, ensinando isso daí, facilitar o seu estudo para a prova, eu criei uma ferramenta que se chama Autoplanner, né? Os alunos do PAP têm acesso a essa ferramenta. Então aqui, ó, esse é o Autoplanner. Ó, ele já começa aqui com o cronograma de metas, né? Isso aqui é de um aluno que eu peguei emprestado, né, que ele já preencheu aqui, ó, os arquétipos todos, ó. E aqui estão os arquétipos dele, né? Então, automaticamente, quando você preenche o seu autoplanner, automaticamente ele já cria as listas dos seus arquétipos para você colocar o que é fácil, o que é difícil e você colocar na sua matriz. Olha como isso facilita, né? E aí depois você ainda automaticamente o autoplano ele gera um gráfico para você ver o que cai, né? No caso são os arquétipos, como cai, que você vai entender analisando questão por questão da prova e com que frequência cai. Então, porque os gráficos, eles são gerados automaticamente. Isso facilita demais, né? Cara, tem alguma dúvida que esse aluno que preencheu tudo aqui, tem alguma dúvida de que quando ele cumprir todos os arquétipos, de ele usando o gerador de questões aqui, ó, esse gerador de questões, ele funciona da seguinte forma: você clica aqui no assunto e ele já sugere o ano e a questão. Então, ele usando esse gerador para fazer simulado, para fazer questões, né, de assuntos às vezes que ele tem mais dificuldade, tem alguma dúvida de depois que ele cumprir todo esse plano dele aqui, que ele vai conseguir passar, que ele não vai conseguir passar? Não tem, né? Ele vai conseguir, com certeza ele vai conseguir. Então, esse é o Autoplanner, que é uma das ferramentas que é uma mão na roda para você que vai entrar para o PAP, tá? E aí, depois de ver a ferramenta, né, e tudo mais, a gente tem mais coisa, né, que é o aprendizado rápido, que é o segundo pilar, digamos assim, né, depois da memória. E o aprendizado rápido, né, ele é interessante porque o erro mais comum das pessoas é estudar só por estudar. As pessoas não têm uma ordem lógica, elas não seguem um ritmo, uma lógica ali, né? Um caminho fixo para elas conseguirem aprender um conteúdo. E o resultado disso, cara, é uma bagunça. A pessoa, ela não sabe se é para revisar, se é para estudar de novo. Ela não sabe, né? Não tem segurança se aprendeu de verdade o assunto. E aí, às vezes, ela até aprendeu, mas ela estudou de um jeito tão bagunçado que ela não tem certeza, ela fica achando que faltou alguma coisa. E esse tipo de coisa, entendeu? É um resultado é, que só bagunça, que só atrasa os estudos da pessoa. E como que é o melhor jeito de fazer isso? Para isso, né, eu sistematizei isso, eu fiz uma engenharia reversa do aprendizado desse pessoal do alto nível. E aí eu criei esse ciclo de aprendizagem, que é absorver, praticar, errar, corrigir, revisar.
São 5 etapas, e aí é só você entrar no fluxo que tudo termina na etapa de revisão. Você começa um assunto novo, segue o fluxo, a lógica do ciclo de aprendizagem, coloca aquele assunto na etapa de revisão e já vai para o próximo. Isso vai te dar uma segurança. Você vai ter certeza agora de o que passou, você aprendeu. Você vai ter certeza agora de que não vai estar faltando nada, entendeu? E essas inseguranças muitas vezes é o que assola os estudantes, né? É que eles sentem que estão na direção errada. E aí aqui você vai saber que você está tendo o direcionamento correto. E em cada etapa do ciclo de aprendizagem, das 5 etapas, em cada etapa existem algumas boas práticas, existem alguns princípios, né? Para você conseguir absorver melhor, praticar melhor, errar melhor. Tem gente que não sabe nem errar, mas existem boas práticas para você errar. Então, para você corrigir melhor, para você revisar melhor, né? E a revisão, eu acho que de todos esses é o mais importante. Se você não tem uma boa revisão, significa que você não vai lembrar dos assuntos. Então, a revisão é tão importante que eu tenho 2 aulas só falando sobre como você vai transformar a sua revisão em uma coisa melhor ainda. E aí eu faço uma parte só para como revisar de forma teórica e outra parte de como revisar de forma prática, né, nas questões. Em todas essas etapas, os gatilhos de memória estão inclusos. Você vai aprender a usar esses gatilhos de memória para você conseguir estudar melhor. E aí você aprende mais rápido e você não esquece o que estuda. É isso que o ciclo de aprendizagem vai fazer com você. E aí, por último, e não menos importante, a gente tem a habilidade extrema em questões. E aí eu não falo, né, que é uma habilidadezinha de fazer, eu sou bom em fazer questão. Não, é uma habilidade extrema de você conseguir resolver essas questões. E o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de resolver as questões é achar que só estudar é suficiente, que só resolver questões é suficiente. E o resultado é um grande F, né? A pessoa, ela perde tempo na prova, não consegue resolver as questões no tempo, a pessoa trava em questões, a pessoa começa a errar muita besteira durante a prova, a pessoa erra questões de assunto que ela sabe resolver, questões fáceis ela erra naquele momento. E o melhor jeito de você adquirir de você fazer isso é ter realmente a habilidade extrema em questões, é você seguir um passo a passo que eu tenho aqui, que eu chamo de framework de questão, que são esses 4 passos: identificação, interpretação, velocidade e assertividade, para você errar menos as questões e você conseguir fazer elas mais rápido. Então, isso daí é o que eu chamo de malícia do estudante de alto nível, né? E poucas pessoas falam sobre resolver questões, né? Muita gente ensina conteúdo, ensina revisão, ensina não sei o quê, mas pouca gente ensina a fazer questão. Eu acredito, né, que é porque essas pessoas não tiveram o teste da malícia, né? Não tiveram, não entendem o contexto dessa malícia que precisa ter para você ser um estudante, não um estudante só para passar, um estudante para estar entre os melhores, tá? É isso que eu tô falando. E eu acredito que essa malícia a gente só pega ali durante, principalmente, a Olimpíada, né? Porque quem tá na Olimpíada é realmente, é de fato, né, quem tá entre os melhores do Brasil. E aí eu observando esse padrão nessas pessoas que foram premiadas nas Olimpíadas e tudo mais, que eu entendi, né, esse passo a passo das questões e a mesma coisa do ciclo de aprendizagem, né? Cada passo tem a sua nuance, tem o seu jeito certo de fazer. E os gatilhos de memória, eles estão do início ao fim, né? E aí eu vou te dar um exemplo aqui dessa questão, desse negócio das questões. Só para você sentir um gostinho, uma das coisas que eu ensino nas questões, que inclusive ajuda na redação, por isso também que tem aqueles alunos, né, que aplicaram o PAP e melhoraram muito na redação, é, esse artifício que ajuda é a Big Idea. Big Idea, né? É uma coisa criada no mundo da publicidade, né? Que é o seguinte: todo texto ele tem uma ideia por trás, né? Que é a Big Idea. E aí, por exemplo, quando uma pessoa
vai escrever uma mensagem no WhatsApp, ela tem uma ideia por trás daquela mensagem. Pode ser terminar um namoro? Pode. Pode ser pedir alguma coisa para alguém? Pode. Pode ser só conversar com a pessoa? Pode também. Né? Só esperar que a pessoa converse com você? Pode também. Mas a gente usa isso para entrar na cabeça da pessoa que está elaborando uma questão. Por quê? Porque na hora de elaborar aquela questão, ela tinha um objetivo. Então, olha como isso é forte, né? Então, a gente meio que entra e eu ensino a usar isso tanto para você aplicar isso nas suas redações, quanto para você aplicar isso nas suas questões. E por último, né, que não está entre os pilares lá, mas porque é uma coisa que não necessariamente tem a ver com o método mesmo, né? Tem a ver mais com os materiais e, enfim, que é o aprofundamento. Então, lá no PAP, eu tenho uma parte que eu falo só sobre o aprofundamento. Como que você faz, né, para sair dos RMC até chegar ao nível da prova? Quais materiais que você vai usar para chegar no nível da prova e inclusive superar o nível da prova? Qual é a rotina de questões e simulados para você conseguir subir o seu nível da melhor forma? E o melhor jeito de construir os gatilhos de memória perfeitos, que são os gatilhos de memória que você vai usar para você chegar na prova e olhar, opa, é isso, né? Ó, chegar na questão, cara, é isso, né? Essa questão vai usar isso, isso, aquilo, outro, e esse é aquele estilo de questão que vai funcionar assim. E aí, com isso, com o aprofundamento, você vai começar a não errar mais o que você já domina muito bem, né? E isso é super importante, né? Reduzir os erros. Porque existe uma frase que eu mesmo, né, falo muito, que é: tente não errar o que você já sabe, porque muitas vezes isso já é o suficiente. E do início ao fim, se você perceber aqui, os gatilhos de memória eles estão presentes, né? E é por isso que os pilares são construídos dessa forma. Porque é como se a memória, né? A memória é mais de 50% dos estudos. Já falei aqui, né? Então é como se a memória fosse 55% e cada um dos outros três fosse 15%, entendeu? Cada um, porque os outros três, eles têm basicamente o mesmo nível de importância. Mas a memória, ela é realmente aquele, é o cerne da parada que se você não tiver uma boa memória, cara, é praticamente impossível, né? Que você consiga passar. E, cara, a memória, ela é treinável, tá? A menos que você tenha algum, sei lá, algum tipo de problema de memória, mas quem não tem, quem é uma pessoa assim, na média, consegue treinar para ter uma boa memória. Tanto que existem até treinamentos, né, de pessoas, né, que são campeões de memória que ensinam quem também quer ser campeão de memória, né? Mas você não precisa ser um campeão de memória para passar numa prova, tá? Por isso que aqui, enfim, eu ensino só a parte dos gatilhos e como que você otimiza isso para você passar focado 100% nas provas. E qualquer pessoa que quiser estar entre os melhores estudantes do Brasil precisa dominar esses quatro pilares. Não adianta. Se você não dominar, você não vai passar. Você vai ter que pelejar até você conseguir passar. Até você conseguir dominar, no caso, esses quatro pilares para depois passar. E aí eu vou dar até um disclaimer aqui, né? Dominar esses pilares não garante aprovação, tá? Mas se você não dominá-los, é impossível passar. Deu para entender? Né? Tipo, porque eu falo, questão de ficar pronto para passar, né? Por quê? Porque, cara, tem muita gente que tá pronta para passar e não passa. Todos os anos eu vejo pessoas assim, mas eu nunca vi alguém que passou e não domina isso daqui que eu falei para você. De um jeito ou de outro, a pessoa tem que dominar. Tá, então como que eu domino isso, né? Como que eu aprendo isso? O primeiro jeito de você fazer isso é na marra. E normalmente, quando alguém vai por esse caminho, demora mais anos para passar, e às vezes nem passa. E muitas vezes essa pessoa se esforça muito além do que precisava. Eu vou dar um exemplo de eu mesmo, né? Eu estudei 3 anos para passar no ITA. Se eu tivesse esclarecido isso daqui, né, que eu mostrei para você, se eu tivesse o PAP, o método mesmo para seguir, eu demoraria muito menos tempo. E eu me esforcei muito além do que eu precisava. Cara, só de prova antiga do ITA, eu fiz 40 anos de prova antiga do ITA. Eu fiz de 1980 até o ano que eu passei ali. Fora as provas do IME, que eu fiz também,
e as provas da Olimpíada Americana de Química, que eu fiz também porque é uma prova muito parecida com o ITA, né? Não é igual aqui a do Brasil, que é uma prova muito diferente. Então, cara, eu me esforcei muito além do que eu precisava, eu não direcionei o meu esforço, eu realmente eu perdi bastante tempo porque eu aprendi tudo isso na marra, né? Mas o outro jeito que você pode aprender isso é com um bom direcionamento, sabendo as melhores práticas para você dominar tudo isso e passar mais rápido, com os melhores materiais e mantendo sempre a motivação e a energia para seguir em frente. Então, é exatamente isso que eu trago com o PAP para você, né? É esse direcionamento que é o que eu percebo que muitos estudantes precisam, né? Porque o que mais tem, né, é o que estudar, o que estudar, o que estudar. As pessoas perguntam, mas o como estudar, quase ninguém mostra. E quando mostra, às vezes é um negócio meia boca, né? Então aqui é realmente algo empírico, é um método empírico, baseado na forma que os melhores do Brasil estudam. Não é coisa da minha cabeça, né? É coisa que eu vi acontecer, que eu testei, né? Que é basicamente o método científico. Tá, Luiz, mas o que exatamente é o PAP? Eu vou te mostrar agora. Então, o PAP ele é dividido aqui em semanas, né? Cada semana é um pilar. Então, aqui você vai ter as aulas ensinando, né? Então, por exemplo, essa aqui é as aulas onde eu falo sobre os materiais e os requisitos mínimos de conteúdo. E aqui, e o PAP é um curso que você consegue fazer ele em menos de um mês. Cada dia vai ter uma atividade que você vai assistir uma aula, vai ver qual é a atividade e cumprir essa atividade, tá? Cara, menos de uma hora por dia, de segunda a sexta, durante um mês, você consegue montar o seu plano e você consegue já metrificar o quanto falta para você ser aprovado. E é um curso simples, as aulas são curtas e você consegue implementar tudo isso rapidamente. Então, assim que você se inscrever, é só você começar a assistir às aulas e começar a aplicar o que eu ensino aqui. Porque eu ensino igual eu estou te ensinando aqui, na tela do meu computador mesmo, de forma bem didática, bem simples, para você entender e aplicar isso rapidamente. E o que que você vai ter acesso na hora que você se inscrever? Você vai ter um ano de acesso às aulas do plano de aprovação previsível. Você vai ter acesso ao Autoplanner, que é a ferramenta que vai acelerar a montagem do seu plano, que é essa planilha que, cara, é a coisa mais incrível que quando você vê ali na sua frente, cara, você já entende que, cara, é só eu cumprir isso daqui, eu preencher isso aqui direitinho, que na hora que eu cumprir esse plano que eu montei aqui, eu vou ter certeza que eu tô pronto para passar. Olha como isso é forte, né? E aí, além disso, você vai ter um ano de acesso à comunidade de tirar dúvidas no WhatsApp, né? Que é a comunidade SB. E essa comunidade, você vai poder mandar lá suas dúvidas, né? E tirar as dúvidas de outras pessoas também. E às vezes eu mesmo tiro as dúvidas do pessoal lá. E com o pessoal da comunidade, eu faço 2 aulões por mês, que são esses aulões aqui. Tem aulão, né? Eu deixo gravado, então tem aulão sobre estratégia de prova, tem aulão sobre como manter a motivação, tem aulão de como usar o chat GPT para você montar o seu PAP, tem aulão só da gente falando sobre revisão, vai ter aulão só sobre eu falando sobre redação, e tem muitos outros assuntos, né? Matérias e outras coisas que eu trago para os aulões que vão te ajudar a passar mais rápido e passar com clareza, com previsibilidade, tirando todas as suas dúvidas. E a melhor parte daqui é que você vai ter acesso, né? Você vai concorrer no desafio PAP, que tem um desafio, né? Que é no início do curso lá que eu mostro, e com uma premiação no final que só as pessoas que se inscreverem no PAP vão saber que premiação é essa. E cara, eu já tentei pesquisar coisa parecida para eu conseguir colocar um preço, né, uma média de preço desse curso, mas eu não consegui encontrar nada parecido com o que eu ensino aqui. Os cursos que eu vejo, eles só ensinam matéria, né, tipo matemática, química, biologia, né, e os que ensinam mesmo sobre o como estudar, eles ensinam umas coisas meio estranhas, entendeu? Umas coisas
que às vezes a pessoa viu num lugar, viu no outro, mas nunca comprovou de verdade, não pegou realmente de pessoas que passaram empiricamente ali, né? Usando realmente, como eu falo, né? O método científico. E esses cursos aí, né? Eles chegam até a ser R$ 2.000. E eu pensei, cara, não vou, né? Eu não posso cobrar R$ 2.000 nisso daqui. Então, para você se inscrever no PAP, você tem o valor de inscrição, a taxa de inscrição é R$ 312, que você pode dividir até 12 vezes, né? E aí você vê, né? A plataforma é Eduz e você vê de acordo como vai ficar as parcelas ali na plataforma. E eu também, né? Como eu sei que os estudantes, às vezes, né, tem uma certa dificuldade no pagamento e tudo mais, eu tenho condições especiais para quem chamar no WhatsApp, tá? Que tem parcelamento por Pix, né? A gente pode combinar alguma outra coisa para a gente fazer tudo isso daí. E diante disso, você tem duas escolhas. Ou você sofre sozinho até dominar tudo que eu te mostrei aqui na marra, porque você tem que dominar isso daqui para passar, ou você segue um plano garantido para você dominar isso aqui com todas as ferramentas que vão acelerar esse seu aprendizado. Então, se você é uma pessoa que quer estar nesse segundo grupo, que vai passar mais rápido e com previsibilidade, clica no botão abaixo para se inscrever no PAP e entrar para o time dos que vão estar entre os melhores estudantes do Brasil em breve. Porque você já viu que isso aqui funciona para qualquer prova, que funciona para qualquer pessoa, desde quem está no começo até quem já está perto de passar. Então, com certeza também vai funcionar para você. E se você está inseguro de saber se o curso é realmente bom, se realmente vai funcionar para você, você tem, por lei, 7 dias de garantia, ou seja, você pode assistir ali a primeira semana do PAP durante 7 dias, né? E se você perceber que não é para você, ou que você acha que não vai funcionar bem, ou você achar que pode melhorar alguma coisa, você pode diretamente na plataforma clicar lá para você pedir o seu reembolso e você vai receber o seu dinheiro na hora. Então, toda vez agora que você for estudar, né, se você não decidir entrar para esse time, você vai ficar sempre pensando, cara, eu podia estar contando, podia estar montando o meu plano, podia estar tendo isso de uma forma previsível. E, cara, como eu disse, né, todas as pessoas que eu vi que passaram aplicavam isso daqui que eu mostro, mesmo que sem querer, né? Pessoas que passam no ITA, que passam em medicina. E o que eu fiz foi pegar o que essas pessoas faziam e fazer uma engenharia reversa e colocar isso de uma forma ensinável, metodológica, que qualquer pessoa consegue aprender. Então, cara, é muito poderoso o que está diante de você aqui agora. Eu não arriscaria não pagar para ver. Então, se você quer ter acesso a todas as ferramentas, a todo o método para você dominar os pilares de quem passa nas provas mais difíceis do Brasil, eu vou te convidar a clicar no botão aqui embaixo para você conseguir aí entrar para esse time dos melhores estudantes do Brasil, dos futuros melhores estudantes do Brasil. E se você se inscrever no PAP, já me manda uma mensagem lá no direct, né? Se você quiser postar um stories, me marcar lá, eu vou agradecer muito porque eu gosto muito de interagir com os alunos que estão por lá. Então é isso, eu te vejo no plano de aprovação previsível.